Olá, vamos lá? Tudo bom, gente? Vamos começar aqui mais um bate-papo, mais uma conversa. Essa é a nossa penúltima conversa que vai acontecer por aqui. O pessoal está começando a entrar aqui. A Fernanda viu que se conectou. Eu já vou chamar a Fernanda aqui para a gente poder começar a conversar. E aí a gente vai começar a bater papo. O Márcio também entrou aqui. Ó, que barato. Vamos lá. Agora ela aceita lá do outro lado e a gente conversa. Emily! Oi, Fernanda, como vai? Oi, Denis, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou acabando de ver algumas pessoas passando, o Márcio passando, um primo por aqui. A Ah, Emily olha passando aqui só, no Se Liga Prof, que legal. Deixa bastante eu gente. colar. Ah, é verdade. E eu vou explicar também algumas coisas aqui do que são. Deixa eu fixar isso aqui embaixo, porque todo mundo sabe o que acontece. Beleza. Do que são os objetivos ou não, Fernanda. Assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer assim, a sua presença por aqui. Esse momento que direção de escola é chamada para qualquer coisa, acho que mais do que o presencial, né? O WhatsApp não para, Não, aplicativo de 24 mensagem horas. da escola, aplicativo de mensagem da escola, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E você dedicando aqui um pouco de tempo para a gente poder conversar. Queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Imagina, é preciso, é necessário. É necessário nesse Necessário. momento todo mundo parar e dar as mãos, né? Se ajudar, é isso que a gente tem que fazer. Pois é. A gente tem aqui um objetivo, sabe, Fernanda, que eu falo a gente porque eu não trabalho sozinho nessa história, né? O objetivo da gente não é ter um grande número de pessoas aqui ao vivo e concorrer com um sertanejo, tá? O Ah, tá objetivo, bom. o objetivo é a gente colecionar boas histórias e a gente está depositando tudo no canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai ter esse canal do YouTube liberado para todo mundo. Algumas pessoas já sabem, você tem um link, por exemplo. A gente vai fazer aqui uma postagem já no final dessa semana, início da semana que vem, colocando o resumão disso tudo que a gente está batendo papo, trazendo essas visões diferentes que a gente está tendo no mundo inteiro, sabe? Então, a sua visão e a visão da escola estágio é muito importante para a gente também aqui, certo? Bacana, bacana. Vamos lá. Vamos começar a conversar então? Vamos Vamos lá. sim. É, bom, essa é a quinta semana ou sexta semana parado? Quinta, né? Quinta semana, Quinta sem semana. contar com a semana que o governo falou que as crianças já poderiam começar a ficar em casa, né? Quer dizer, uma semana de transição e essa quinta semana Isso. parada. Fernanda, muita coisa aconteceu, né? De lá para cá, nessas 5 semanas. E eu acho que assim, o início da conversa, a gente tentar entender essa linha do tempo, sabe? O que aconteceu no momento em que a escola começou a se preparar para parar, para fechar a porta? É um momento tão triste, né? A gente tão acostumado com a escola em funcionamento, barulho de recreio faz falta, né? É. Tá? O movimento das crianças. Mas o que a escola se preparou e qual foi a primeira atitude que a escola começou a trabalhar no momento que ela escolheu parar? Que ela escolheu não, né? Que ela foi obrigada a Foi parar. obrigada a parar, né? Que a gente, é isso que aconteceu, né? Nós somos obrigadas a parar. Primeiro que a gente já começou a se antecipar quanto a isso, né, Denis? Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Então, já antes de tudo isso, eu já cheguei para os professores e fiz a seguinte pergunta: vocês estão preparados para o que vai acontecer? Porque a escola vai parar. E a gente começou a discutir muito com todos os professores, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, o que poderia ser feito, né? Porque a gente nunca esteve nesse ambiente virtual como está acontecendo hoje. Então, na educação infantil foi um tipo de discussão, no fundamental um outro tipo, e do sexto ano para frente outro tipo de discussão. E, paralelamente a isso, a escola começou a cuidar também da formação desses professores quanto a isso. Então, a Caroline, que é a diretora de Comunicação e Tecnologia, ela começou a fazer muitas formações com todos os professores quanto ao uso do Classroom, né? A gente já tinha essa plataforma na escola, mas ela não era uma plataforma que estava sendo usada constantemente, como a gente está usando agora.
Era uma coisa que a gente já vinha até de muitos anos falando com os professores, olha, né, vamos aprender sobre isso. Mas até então a condição era assim, não, se você quer usar, você usa, você não quer usar, tudo bem. Só que da noite para o dia todo mundo foi obrigado a usar, né? Então a gente passou uma semana inteira, manhã, tarde, noite, fazendo uma formação com todos esses professores quanto ao uso da plataforma e não só do Classroom, mas de outras plataformas e do que poderia ser feito. Nisso, a gente entendeu já que a partir do 4º ano para frente, a gente já foi muito agressivo, assim, já começou com as aulas síncronas com as crianças, né? Porque a gente sabia que eles iam dar conta de tudo isso. Então, a gente fez um horário, né, com eles, com os professores, para essas aulas síncronas. E começou. Eu posso falar para você que a primeira semana foi uma loucura, Denis. Foi assim Eu entrava na sala de aula e eu falava assim, meu Deus do céu, não vai dar certo, nada disso que está acontecendo. Eles não fecham o microfone, eles não param de falar. Foi assim, bem... não sei nem se foi complicado, mas foi bem complexo, né? Tudo isso, essa primeira semana. Mas a gente entendia também que era uma adaptação de todo mundo, né? Uma adaptação para esse espaço, né? Esse ambiente virtual, uma adaptação dos alunos, porque, queira ou não, a postura dentro desse espaço virtual é uma postura completamente diferente. Uma adaptação das famílias também, porque a gente tem a questão de muitos pais em home office, dividindo o mesmo computador, e também essa questão da tecnologia, da falta de conhecimento para lidar com essa ferramenta, que eu acho que isso para a gente foi o que mais pegou, porque a gente via que eles não estavam conseguindo, né, lidar com a tecnologia mesmo, era ferramenta. Certo. E também da escola quanto a tudo isso, para a gente lidar com isso. Porque na primeira semana, né, todas as coordenadoras, a gente queria estar em todas as aulas ao mesmo tempo. E a gente viu que era impossível disso acontecer. Assim como quando a escola está funcionando, é impossível estar dentro de todas as salas ao mesmo tempo. Então, aí a gente parava e falava assim, não, vamos lá. Se a gente estivesse na escola, a gente não ia conseguir estar em todas as salas de aula ao mesmo tempo, né? Então a gente entendeu que, falou assim, não, vamos parar e vamos começar a fazer um planejamento também, pensando nesse espaço, né, Denis? Porque, assim, não adianta a gente querer costurar o conteúdo com a tecnologia. Não é isso que eu tinha que fazer. Não era pegar aquele conteúdo que acontecia lá na escola, no espaço físico, e trazer isso para esse ambiente virtual. Então, eu não conseguia fazer isso. É impossível fazer isso daí. Pegar o conteúdo, joga tudo aqui e pronto, é desse jeito. O que eu precisava fazer era costurar a tecnologia com o que estava sendo feito. Então, a gente parou para fazer um planejamento disso, né, com todos os professores e pensar que nesse momento, Denis, a gente tem que fazer uma escolha e fazer uma escolha dos conteúdos que são essenciais. Porque vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir fazer realmente aqui. E a gente não vai conseguir fazer, e acho que muitas escolas não vão conseguir fazer também. A gente precisa deixar isso claro, né? Que a gente também fica limitado em tudo isso, mesmo porque é tudo muito novo, né, para a gente. Falando de educação infantil, então, Denis, é um desafio enorme. Peraí, mas antes da gente entrar na educação infantil, deixa eu tentar fazer aqui um resumo dentro dessa história, né? Tem várias pessoas que estão passando por aqui falando oi pra gente. Leonardo, olha o Evandro também falando aqui pra gente. Tá todo mundo no meio do caminho, mas vamos lá. A idade criativa tá aí, Ale, então. Olha lá o Jonatas, que legal. Fazendo assim, um resumo dessa história para tentar organizar isso na linha do tempo, né? Vamos lá. No primeiro momento, então, a escola, quando soube que tudo ia acontecer, ia parou para poder entender, olha, gente, vocês estão prontas, vamos lá, e é assim que vai acontecer, vocês vão ter que se preparar, quer dizer, foi um aviso para a equipe. Um segundo momento, junto com esse aviso para a equipe,
A Caroline, como diretora de comunicação, se desdobrando e ajudando todo mundo a entender mais daquela tecnologia, né? Quer dizer, aquilo tudo que a escola tinha começado a fazer alguns anos atrás, de avisar para todos que ia acontecer, de uma hora para outra virou a chave. E aí não tem jeito, né? Ou faz, não tem mais opção, né? Mas essa foi a fala. Agora não tem mais escolha. Agora tem não que tem fazer. mais escolha. Legal. Aí, esse foi um segundo momento já muito próximo do primeiro. E aí a escola começou a transpor as aulas para o momento à distância, mas muito próximo do que fazia, do que era presencial. E aí vocês pararam para perceber que, peraí, não adianta eu fazer à distância exatamente da mesma forma que eu faço presencial, porque são formas diferentes de trabalho. E aí vocês, no terceiro momento, pararam, entenderam que não estava funcionando e começaram a ajustar o rumo. Isso tudo eu estou falando antes de entrar na educação infantil, tá? Exatamente, porque, Denis, foi mais ou menos isso. É isso mesmo. Não tem sentido a gente fazer a mesma coisa do modelo presencial nesse espaço. Não tem sentido continuar fazendo. Então, por exemplo, a gente começou a trazer a metodologia da sala de aula invertida, né? Então, para o Fundamental 2 para frente. Isso foi uma coisa também que os alunos também tiveram que passar por essa aprendizagem. Porque eles chegavam e eles falavam assim, mas eu vou ter que aprender tudo sozinho? Então, teve que parar, explicar para todos o que significa isso, porque esse modelo pede um formato diferente, também pede uma postura de professor diferente e de estudante diferente também para esse espaço, né? Sim, então, sim. São muitas aprendizagens, né? Não foram, são muitas, porque a gente ainda tá aprendendo, né? Estamos nesse processo. Claro. Quer dizer, os professores que há mais tempo tinham começado a trabalhar com sala de aula invertida, começado a trabalhar já com uma metodologia de aprendizagem baseada mais em perguntas do que conceitos entregues, mais projetos do que esses talvez tenham tido mais facilidade nesse momento. Com certeza, o trabalho em grupo, entender como eu vou continuar fazendo esse trabalho em grupo nesse ambiente virtual. Entendi. Tudo isso continua acontecendo nesse espaço, né? Nesse ambiente virtual com eles também. Mas eles entenderem também que, às vezes, no horário, esse horário que a gente fez, né, para os alunos, dessas aulas síncronas, né? Porque a gente tem as aulas síncronas e as assíncronas, que são as videoaulas que os professores gravam e ficam lá na plataforma. Nessas aulas síncronas, a gente estabelece um tempo. Olha, a aula pode durar de tanto a tanto, mas isso não quer dizer que vai durar todo esse tempo. Porque, às vezes, o conteúdo, a forma que os professores estão utilizando, ela está sendo tão clara e ela está sendo tão bacana que, às vezes, em 20 minutos, 30 minutos, eles conseguem fazer coisas maravilhosas dentro desse espaço e não fica aquele monte de tempo falando, às vezes, um monte de bobagem, porque tem que dar o tempo da aula de 50 minutos, né? Então, tudo isso os alunos, eles estão aprendendo também quanto a isso. A postura deles de estudante está muito diferente, porque esse ambiente, ele exige um aluno muito protagonista e com muita autonomia nesse espaço. Certo. Então, ele precisa ir atrás de muita coisa, né, Denis? Eu acho que legal que você está comentando, né? Eu vou fazer vou fazer um paralelo disso muito claro com rotina, porque a escola é um ambiente de rotina. Ele entrega uma rotina para a família. Todo dia a gente entra na escola na mesma hora, sai dentro da mesma hora, e as aulas todas seguem tempos e horários de uma rotina. Quando você começa a trabalhar isso na distância, o que você está explicando para a gente é que nem sempre essa rotina é a mesma. Porque vai depender da forma do trabalho, vai depender do conteúdo, do aprofundamento que o aluno está fazendo, da forma que o professor está trabalhando. Então, mesmo a própria construção da rotina, ela passa a ser diferente. E a gente sabe que as rotinas das famílias também mudaram, né? Sim. Encontrar uma criança que continue acordando 6 horas da manhã é meio complicado, né? Escovar dente depois do almoço, então, imagina, né? Fica tudo mais difícil. A gente teve que entender, né, Denis, quando a gente foi montar o horário de aula.
dessas aulas síncronas, porque não adiantava eu colocar 7 horas da manhã, porque a gente sabia que eles iam acordar mais tarde, iam ter mais tempo para tomar café. A gente tem que pensar nessa dinâmica da casa também, né? Pois é, então. E aí, você considera que trabalhar essa rotina com as famílias e com os alunos, ao longo do tempo, acabou ajudando dentro desse processo? Sim, muito deles, muito, porque a gente entendeu também que, primeiro, a gente precisava parar e conversar com as famílias, né? Isso foi um ponto Uhum. muito importante, dentro de tudo isso que está acontecendo. A gente precisava escutar as famílias. A Estágio é uma escola que é sempre muito próxima das famílias e eu falo que não ia ser esse ambiente virtual que ia nos distanciar. Então, a gente marcou reunião com todas as turmas. Eu fiz reunião, a coordenação, os professores, com todas as turmas, todas as famílias, que era justamente para a gente mostrar qual era o lado da escola e eles também falarem o lado deles, porque a gente precisava, nesse momento, de uma parceria mais do que nunca para isso funcionar, né? Então, eu acho que esse momento que a gente parou e conversou com todos os pais e deixou claro para eles que existe sim uma limitação da escola, que tinha coisa que às vezes a gente não ia conseguir fazer, e não tem problema. E eles também colocarem o lado deles, isso daí para a gente trouxe um alívio muito grande, sabe? E dizer que é importante a gente continuar com essa conversa com todas as famílias, né? Porque a gente sabe que não está fácil. É legal, né? Eu vou trazer essa sua fala para amarrar no princípio da escola, algo que também vem sendo a gente vem batendo papo aqui, vem identificando dentro das escolas que conversam com a gente, para os próprios pais, afirmando que quando a escola, nesse momento, marca a sua essência, os seus valores essenciais com a família, ela acaba se posicionando de uma maneira diferente e acaba construindo esse sentido de comunidade, né? Escutamos aqui de algumas pessoas de fora também, quando escolas têm falhas disso. Por exemplo, o Mário, que está aqui dentro do bate-papo com a gente, que eu entrevistei, que veio lá de Singapura, ele está passando por um problema mais complexo dentro da escola dele, porque a escola impôs um processo de trabalho e ele explicou para a gente que esse processo de trabalho não atendia a real necessidade da família dele. Então ele deixou de trabalhar com o que a escola está trabalhando de uma outra forma. Então a gente está tentando ajudar ele também, ele da maneira que pode. Mas é nessa dinâmica de escutar a família e de marcar a essência da escola dentro do outro lado, que a gente entende que esse é um ponto positivo. Algumas outras escolas estão passando por aqui, mandando alô para a gente, o pessoal da Idade Criativa do Espírito Santo também. A Caroline também está assistindo a gente aqui, perguntou assim, quer que faça um tutorial? Caroline, eu acho que assim, todo o material que as escolas puderem receber e que entrarem em contato vai ser legal pra caramba, sabe? Eu acho que o que as escolas puderem deixar de material, de ações ou de aprendizagem para todas, eu me disponibilizo a entregar, chama a gente aqui dentro do inbox depois, que a gente entrega, e se vocês puderem disponibilizar alguns materiais, alguns tutoriais, algumas linhas do tempo, legal. A Caroline Passos, lá da Escola Bem Viver no Rio de Janeiro, deixou alguns materiais também, algumas escolas pediram, porque ela tem um berçário para a escola, e a gente acabou entregando, eu entreguei para algumas escolas também. Então, se quiser deixar algumas coisas com a gente entrega. Mas eu queria dar um próximo passo, Fernanda. O próximo passo é o seguinte, e a educação infantil? Porque Nossa, Deus. ela é difícil já numa escola que segue um processo de educação infantil passo a passo. Você sabe que existem algumas escolas de educação infantil que trabalham com alguns materiais mais estruturados e assim vai. Eu conheço a educação infantil da Estágio também. Não é estruturado dessa forma. É no campo da experiência, de fato. E como é que estão acontecendo dentro desse processo aí da educação infantil na escola? Exatamente. Eu acho que a educação infantil de tudo está sendo o mais difícil, né? O mais difícil não, porque é muito diferente a educação infantil da Estágio, né? O que você falou, a gente trabalha muito com materiais não estruturados, a gente trabalha muito no campo da experiência. Então, como fazer isso nesse espaço virtual, né? No começo, a gente preparou um material que os pais, eles foram até a escola para buscar esse material.
Só que esse material era um material que a gente pensou assim por uns 15 dias. Mas a gente sabia que ia ficar mais tempo, mas a princípio, como foi tudo muito escola, buscar todo esse material que as professoras fizeram lindamente, dentro de um envelope, né, com a cara da estágio. Só que começou a passar os 15 dias, né, Denis? E aí, o que que a gente Sim. faz? Qual ia ser o próximo passo de tudo isso? Aí, pelo aplicativo da escola, a gente começou a enviar algumas orientações, porque a gente entendia também que a gente precisa enviar essas orientações para os pais. Só que a gente entende que os pais não são professores e nem têm a obrigação de serem os professores dos filhos. Mas o que a gente vem falando para os pais é que, nesse momento, eles sejam tutores dos filhos. Então, do mesmo jeito que eles preparavam as crianças para elas irem para a escola, colocando uma troca de roupa a mais da mala, olhando a agenda da criança, ou vendo se a professora pediu folha da árvore que caiu na praça. Eles teriam que fazer isso nesse momento, lendo as orientações que a escola estava enviando e preparando esse ambiente de casa da melhor forma possível para isso, né? Só que a gente entendeu que só isso escrito também estava muito complicado para as famílias. Aí a gente deu mais um passo, né? E o próximo passo foi a gravação de videoaulas. E isso para a gente foi complicado, porque assim, as professoras elas têm que falar para as crianças, né? Então, a gente fez vários exercícios e muitos encontros com todas as professoras, e tinha professora que falava assim, Fernanda, eu estou olhando todas as fotos das crianças e eu poder entender que eu tenho que falar para elas, né? E não para uma tela. E esse foi o desafio delas, né? No começo, é lógico que tem algumas professoras que têm mais facilidade em lidar com isso, outras professoras que não adianta, é normal, faz parte, porque é uma exposição muito grande, né, que está tendo. Mas eu posso dizer que elas estão, todos os professores dele, eles estão dando show, eles estão incríveis, assim. Eu não tive nenhum professor que se negou a nada e nesse momento o desejo maior é que vamos fazer o que for melhor para as crianças, né? Depois dessas videoaulas, a gente entendeu que a gente precisava, sim, fazer alguns encontros virtuais com as crianças, né? Fazer uns meets, como aconteciam com os maiores. E a gente começou a pensar em como fazer esses encontros com as crianças, né? Os primeiros, eles foram com todas as crianças ao mesmo tempo e a gente viu que não estava dando certo. Porque existe uma aprendizagem nesse ambiente muito grande que é aprender a ligar e desligar o microfone deles. Sim, claro. Quando a criança ela domina isso daí, é uma aprendizagem muito grande, porque na sala de aula eles falam todos juntos ao mesmo tempo, né? E nesse espaço, né, então, no começo todo mundo falava, deixava tudo aberto, e agora eles estão aprendendo que quando eles vão falar, eles têm que ligar o microfone, terminou de falar, desligar o microfone, porque outro amigo quer falar também. Então, esse eu acho que é uma grande aprendizagem deles, que é isso, aprender a escutar, aprender a parar, aprender a... Não, agora eu quero falar, agora não é a minha vez, né? Então, a gente não fala isso na sala de aula, às vezes, para as crianças. Não, calma, Claro. você vai falar. Esse calma é o botão de ligar e desligar o microfone, né? Então, essa é uma grande aprendizagem para todo mundo, todos. O que é legal, que é interessante, né? Porque ontem eu escutei da Janaína, que estava conversando comigo aqui, e ela mora lá em Kuala Lumpur, lá na Malásia. Ela tem uma filha de 6 anos, né? E ela comentou que esse processo do ligar e desligar da fala, a professora dela, da filha dela, associou a técnica do corpo com o querer falar, né? Então a regra deles para cada momento de encontro diferente, a professora coloca uma regra se a criança quer falar. Olha que interessante, né? Então se a criança quer falar, ela tem que levantar, correr até lá e voltar. Aí quer dizer que ela quer falar. Não é só levantar. Outra, ela tem que levantar e
3 pulos, quer dizer que ela quer falar, quer dizer, esse processo da ativação do corpo da criança também no meio desse trabalho, porque é completamente diferente de uma sala de crianças onde você tem um movimento acontecendo dentro da sala de uma forma natural, né? Quando você coloca na frente de uma tela, ela tem que obrigatoriamente estar parada na frente da tela, senão ela perde o ângulo da audição, ela perde a vista, assim vai, né? Não, e sabe o que ela pede deles? Eles levantam a mão. Você vê, Sim. eles querem falar, eles levantam a mão. Tem criança que fala, professor, eu posso ir ao banheiro? Eu tenho criança no Fundamental 1 que perguntou se podia ir ao banheiro, né? E agora, olha que coisa bacana deles. O que a gente está pensando também, né? Porque até então a gente só estava pensando esses encontros virtuais, as videoaulas, mas agora a gente também está dando mais um passo, né? Que é pensar que a gente também tem que ter um recreio virtual dentro desse espaço. Porque Olha eles que querem legal! se falar deles. Eles querem se falar. Então, a gente está estruturando isso daí para acontecer com as crianças, né? Eles querem, eles precisam desse momento também, né? Porque a escola é um contato social, né? É o momento, inclusive, que ela encontra pares da idade dela para conversar assuntos delas, né? E onde elas estão fazendo isso E hoje? é nesse lugar, nesse ambiente que ele está encontrando com os amigos dele também, né? Então, vai ter algum encontro que eles vão ver matemática? Vai, mas só que também vai ter um encontro que eles vão poder conversar e cuidar desse momento, né? E fazer esse recreio virtual. Então, a E professora... como isso está acontecendo com os... Como é que isso está acontecendo com os mais velhos, Fernanda? A galera lá de 11, 12 anos em diante, eles estão promovendo esses encontros virtuais entre eles? Você sabe, você tem notícia disso? Sim, eles estão fazendo entre eles. Existe muito trabalho em grupo, né? Esses trabalhos, eles acontecem no próprio momento da aula, em que eles se dividem em grupo, cada um vai para um link do Meet e a professora vai passando em todos esses links do Meet, mas também eles estão fazendo isso à tarde, fora do horário que a escola estabeleceu. E como a gente recebe tudo isso, a gente vê, tem muitos grupos, são poucos grupos, não. Eles estão fazendo grupos de estudo, eles estão fazendo os grupos de trabalhos, porque eles precisam, tem a parte da avaliação também de tudo isso, então eles estão fazendo esses trabalhos que eles têm que entregar para a escola, que tem acontecido coisas incríveis, como eles estão entregando também o formato desse trabalho, né? Porque sai do papel e a gente começa a receber, então, esses vídeos dele, uma apresentação em vídeo, um podcast. Então, são muitos formatos que acabam saindo do básico, né, do trabalho. E eles estão usando muito esse espaço. Muito esse espaço. Porque a própria plataforma permite que eles façam isso também, né? E entendi. Então, olha só... todos os e-mails, né? Eu vou recebendo tudo que eles estão fazendo. Cada dia, assim que eu abro o meu e-mail, eu tenho uns 10 mil e-mails para... Eu imagino. Então, olha só, porque você também deve receber cópia de todo mundo que manda e-mail para todo lugar. Deles, eu estou em todas as salas de aula, imagina. Eu imagino. E é uma só. Exatamente, exatamente. Então, você acabou explicando para a gente assim, mais 2 passos no meio da história que a gente estava comentando aqui, né? Um próximo passo, além desse processo das aulas síncronas e assíncronas, é a forma do apoio que a escola está dando para entender que esse contato social dos alunos é importante, com o próprio recreio virtual, etc. E contando também para a gente, e aí principalmente aplicado para os mais velhos nesse sentido, dos encontros por turma, como é que conseguem sair o processo de avaliação, porque eles acabam mostrando as suas produções. A gente imagina que o processo de avaliação não é uma pergunta e resposta como acontece numa prova objetiva, porque não funciona, mas é uma produção deles colocar as opiniões deles para fora e assim vai para esses alunos mais velhos, né? Agora, tem um ponto que ele está tendo dentro desse ambiente, né, Denis? É isso que a gente tem. Dá para medir, né? Sim. Porque o próprio professor entende, né, o engajamento que ele está tendo, que ele está lidando com ele também agora no dia a dia, no ambiente virtual, né? Sim, a gente vai aprendendo a perceber essas coisas também, né? Sim, você acaba entendendo aquele que participa mais, que participa menos, que está mais presente, menos presente, e assim vai, né? Inclusive aquele que não aparece nunca, porque também deve ter alunos que têm problemas para poder aparecer, seja por problemas familiares, de tecnologia, estrutura em casa.
Pode ser É que que tenha a alunos gente com... acha também que o aluno participar, por exemplo, dessa aula, né, desse encontro, dessa aula Meet, né, as aulas síncronas, é quando ele toda hora pede para falar alguma coisa. Mas tem muitas formas do aluno participar, né, desse momento da aula. Ele pode participar através do chat, ele pode participar depois lá no Classroom, fazendo uma pergunta para a professora. Tem muitas formas que ele pode interagir nesse ambiente. Porque, Denis, sabe o que a gente tem que pensar também? Que tem aluno que é mais tímido dentro desse espaço, que não quer falar também. E eu também tenho que respeitar tudo isso, né? Da Então, mesma maneira que tem alunos tímidos no presencial, que nunca fazem uma pergunta em exatamente. sala e que conseguem se desempenhar um bom papel em algumas outros Pois é caminhos, o que né? a gente fala. Às vezes, na sala de aula, aquele aluno que está mais tímido, ele não consegue falar com todo o grupo, mas ele chama o professor e fala, professor, vem aqui. Olha, eu não estou conseguindo fazer isso daqui. Essa é uma forma desse aluno participar também, né? Então, Certo. isso também acontece dentro desse espaço, né? Desse espaço virtual. E a gente precisa olhar para isso também, para todos os alunos. Legal. Agora, entendemos assim todos esses passos de caminho e eu queria entrar num capítulo, que é um capítulo muito importante, que é esse capítulo da resposta dos próprios alunos e da resposta das famílias, né? Se a gente puder inverter agora, tentar inverter um pouco esse caminho e compreender como as famílias e os alunos estão respondendo, é óbvio que no meio desse caminho também tem todo o apoio que a escola dá à família e aos alunos. A gente entende que esse é um momento muito difícil, nós estamos fechados, respeitando as sugestões e as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos próprios governos, etc. Só que o contato social faz parte do desenvolvimento do ser humano. Agora, nós estamos sofrendo mais, inclusive, psicologicamente, né? Afastados de algumas pessoas que estavam próximas, e assim vai. Os alunos, a mesma coisa. Como é que a escola está ajudando a cuidar dos alunos e das próprias famílias para isso? E como é que eles estão respondendo? Então, Denis, essa foi uma grande ocupação. Não falo nem preocupação, é uma ocupação da estágio desde o início, que é cuidar do lado emocional de tudo isso que está acontecendo. Eu preciso cuidar do lado emocional dos professores, porque não está fácil. Então, a escola tem sim que cuidar. Eu tenho obrigação disso, de cuidar do lado emocional dos professores. Eu tenho que cuidar do lado emocional da família, né? Como eu já disse, não está sendo fácil. Nós temos muitos pais da área da saúde, pais que estão sem ver seus filhos há mais de 40 dias. E eu também tenho que cuidar do lado emocional dos alunos também, né? Então, com a ajuda da Fernanda Weffer, que é da psicóloga da escola, a gente traçou um plano de como a gente pode dar esse apoio emocional para todo mundo, para os professores, para as famílias e para os alunos também, né? Para os professores, ela tem feito encontro com todos os professores. Para os pais também, eu tenho as salas dos pequenos da educação infantil, ela marca meets com esses pais como se fosse uma reunião, para eles poderem falar tudo o que eles estão sentindo. E isso também acontece com as turmas, porque esse é um trabalho que já existe lá na estágio, essa orientação, né, pessoal, que a psicóloga vai e para eles conversarem. Porque, Denis, a gente precisa falar sobre os nossos medos. Se a gente não Sim. falar sobre isso, a gente sabe que vai criar mais crise, vai criar ansiedade, os pais cada vez vão ficar mais nervosos e tudo isso pode gerar um estresse. Deu uma travada aqui para mim, mas ela vai voltar. Voltou, Denis? Voltou, vamos lá. Isso pode gerar um estresse Isso pós-traumático pode disso, gerar um não é estresse isso? pós-traumático, porque vai passar deles tudo isso, né, que está acontecendo. Uhum. Só que a gente tem que passar por isso da melhor forma possível. Não adianta. Não adianta, às vezes, a gente querer ter muita pressa para que tudo aconteça, porque esse momento não é um momento de ter pressa. Esse momento é um momento que a gente tem que ter muita tranquilidade para passar por tudo isso. E enquanto escola, a gente precisa ter tranquilidade
para a gente poder fazer as escolhas mais racionais, as melhores escolhas, porque se tiver muita pressão e muita pressa, não adianta. Quando a gente tem pressa, a gente não faz as melhores decisões. Então, a gente tem que respirar fundo, contar até 10 e ver o que a gente vai fazer. Então, cuidar disso, desse lado emocional, eu acho que nesse momento é o primordial, o que tem realmente que acontecer. Porque, Denis, a gente está passando por uma situação difícil. É uma guerra isso que a gente está passando. Sim, então, sim. Na história, eu nunca imaginei que eu fosse viver uma pandemia, Denis. Nunca imaginei. Eu sempre vi isso em livro de história. Quando a gente lê sobre as guerras, tudo isso, quanto tempo depois demorou para todo mundo começar a entrar numa vida normal? Então, assim, existem estudos de como as crianças ficaram depois de tudo isso, né? Tem muita E não coisa. pararam. Não E não pararam. pararam. É a primeira vez na história que as escolas da Inglaterra pararam. Nem na Segunda Guerra Mundial elas pararam. Então, pois é, Denis. Então, eu acho que, assim, nesse momento, o nosso bem maior, Denis, é o direito à vida. É isso que a gente tem que pensar. Com o direito à vida, com saúde, depois a gente vai correr atrás de tudo. É isso que a gente tem que pensar. Então, se a gente foca no que está acontecendo hoje, Denis, se a gente olha para esse presente, isso vai nos ajudar a chegar lá no futuro, porque, como eu falei, vai passar muito mais estruturado. E com força e disposição para enfrentar o que vier pela frente. Agora, se a gente não cuidar do lado emocional e todo mundo ficar ansioso, estressado, com pressa, isso daí só vai acabar gerando doença. É isso que vai acontecer. As pessoas vão criar mesmo um estresse pós-traumático. E é sério isso deles. Então, quer dizer, o trabalho que está sendo focado desse apoio psicológico, esse trabalho emocional, que a escola está focando com professores, alunos e pais, ele tem muito no sentido de acalmar as pessoas, no sentido de, olha, estamos aqui, está funcionando tudo. Se você puder traduzir isso em uma questão... me corrija se eu estiver errado, por favor, tá, Fernanda? As escolas, elas sempre foram, isso eu estou falando porque a gente acha que eu estou aqui também de gestão de escola, isso. As escolas, elas sempre foram um porto seguro de informação, de comunicação, de credibilidade para a sua comunidade. Então, eu estou entendendo que nesse momento, o que a escola estágio está fazendo é continuando a ser esse porto seguro de informação, de credibilidade, de tranquilidade, que as famílias sempre depositaram na escola. E que, se isso fazia parte da escola antes, isso precisa continuar fazendo parte também agora. O mesmo sentido desse acolhimento, o mesmo sentido dessa tranquilidade em lidar com os momentos, desse apoio psicológico que sempre aconteceu antes, precisa continuar acontecendo. Então, a melhor forma de encontrar para fazer isso foi eles precisam saber que a gente continua aqui. Entendeu? Eles podem contar com a gente. É isso que eles têm que saber. Então, assim, nós estamos aqui, vocês podem contar com a gente para o que for necessário. Então, por exemplo, todos os dias, Dani, os pais eles recebem um vídeo bem curto com orientações da psicóloga da escola, da Fernanda Werfer, com dicas do que pode, de como eles estão se sentindo e o que eles podem fazer em casa. Todos os dias deles. São vídeos de 3 minutos, 4 minutos. E isso, o que a gente recebe, o retorno dos pais é que isso tem contribuído muito em casa. Porque os pais sentem falta de orientação do que fazer em casa. Porque eles também nunca ficaram tanto tempo com os filhos em casa. Claro, claro. Nunca ficaram... Então, eles estão, de certa parte, muitos estão descobrindo quem são os filhos no dia a dia, na prática, né? Porque tem uma rotina de trabalho tão intensa e de tantas atividades acontecendo do lado de fora e da escola, é tudo tão marcado com agendas de dia de semana e final de semana, que nesse momento que eles estão parados, assim, olha, realmente meu filho tem essa reação se acontecer aquilo? A gente entende que isso acontece mesmo, né? Isso está acontecendo em todas as casas. Até a Carolina escreveu aqui, né?
Conte como os professores continuam fazendo o atendimento com como fazíamos no batente da porta, porque eu falo que a estágio ela tem muitas formas de se comunicar com as famílias, né? Então, por telefone, pelo aplicativo da escola, pela agenda e pelo batente da porta da sala de aula. Os pais entram na escola e eles ficam na porta conversando com os professores. E agora do mesmo jeito. Então, as professoras, elas estão com o telefone da escola com elas, né? Transfere para elas e a professora ainda está muito disponível para os pais e o batente da escola agora é nesse ambiente. Então, às vezes, tem pai que às vezes está tendo mais alguma dificuldade que ela vai falar direto só com aquele pai e falar, olha, tá tudo bem. E é isso, é o acolhimento nesse momento tão difícil que todo mundo está vivendo, né? Certo. Começa a acontecer alguns pedidos aqui que é natural acontecer, como pode disponibilizar alguns materiais, assim vai. Eu não posso, ninguém vai responder nada, eu acho que a escola também tem que entender o que é possível ser compartilhado lá de fora. Carolina está escutando a gente, se puder ajudar numa seleção. Eu acabei te mostrando algumas produções, né? Algumas coisas Sim. que a escola tem feito e tá incrível, Denis. Tá incrível. Nossa, tá incrível. Eu tô impressionada com as vivências da educação infantil e como a gente ainda continua trabalhando, fazendo todo o trabalho com material não estruturado com as crianças, como a gente ainda continua fazendo trabalho de matemática através do concreto, e isso tá muito incrível. A gente tem aprendido muito, Denis, e eu tenho certeza que quando tudo isso passar, a gente vai levar muita coisa para a escola, né, Denis? Sem dúvida. Sem dúvida. Legal, eu não vou também ocupar muito mais tempo, porque assim que sabe que está todo mundo bem atarefado. O objetivo da gente é fazer uma conversa de mais ou menos uns 30 minutos, já estamos aqui há 40. Dá vontade de conversar pra caramba, mas a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo também. Eu fico com alguns pedidos aqui, acho que a escola precisa, até acabando de responder para algumas pessoas que estão escrevendo, mas se a escola puder entender o que pode selecionar para poder disponibilizar 2 ou 3 exemplos de como pode acontecer, compartilhar comigo. As pessoas que quiserem, mandem um contato comigo aqui pelo privado, aqui pelo direct do Instagram, eu converso com a escola, a gente envia, assim como aconteceu anteriormente. Você sabe que a Estágio é uma escola que gosta de compartilhar, né? Opa, como eu sei. Somos nós. Então, assim, não sou só eu, somos nós. Eu tenho uma equipe maravilhosa e a gente sempre gostou de compartilhar e a gente vai continuar compartilhando com todo mundo. E aí eu sei, porque eu estou acompanhando também na estágio alguns bate-papos que a Renata está liderando, conversando com professores da escola, batendo papo para poder trazer essa sensibilidade para fora. Isso é importante demais mesmo. Uma sugestão para o pessoal também que não segue, seguir, acompanhar também o que está acontecendo dentro da escola e com todos os profissionais da escola, né? Eu queria deixar assim, um alerta, uma fala minha final, e depois pedir para você falar também. A minha fala final é muito simples, é um agradecimento, mais uma vez, pelo tempo e por compartilhar a história. Dizer para todo mundo também que a gente está colecionando essas histórias todas e que tem muita coisa que foi falada legal, muitas sugestões, ideias, porque são realidades muito diferentes que aconteceram no mundo. Amanhã a gente finaliza o bate-papo da gente, a gente vai conversar com uma criança amanhã, porque a gente tem que escutar o que elas estão passando, com a sensibilidade deles também, né? E o que eles estão sentindo disso. Com isso, passamos por 9 países em 3 semanas, conversando com realidades que eu nunca imaginava que ia conseguir escutar pessoas contando sobre realidades educacionais de dentro para fora. Essa é a proposta da gente, né? Não é trazer solução de fora para dentro da escola, mas escutar o que elas estão fazendo, que são vocês das escolas, professores, educadores, que estão fazendo com que isso aconteça. A escola está viva, a escola está funcionando. Até o então a gente tem que entender. Continua, o Denis. As roletas, o projeto... Tem roleta também. Você precisa ver que emocionante que é. Eu estou acompanhando pelos stories também. Aluno vibrando porque foi escolhido para gerar roleta virtual. Olha que barato, né? Isso é a saudade dos alunos estarem juntos, né? O rosto das crianças, quando elas começam a se ver online, é uma coisa tão
marcante para a gente, né? Nesse momento. Como é que a gente consegue perceber isso? E eu queria pedir para você, Fernando, deixar seu recado para todo mundo. O que você falaria para as pessoas das outras escolas, pais de alunos de tantos outros lugares que estão participando com a gente? A Elis também passou aqui, ela está lá na Inglaterra, conversou com a gente no início, contou ideias legais e está aqui ouvindo a gente. E aí, o que você deixa de recado? O recado é o seguinte, todo mundo fala que a gente vai sair diferente, né, de tudo isso. Mas eu penso que a gente só vai sair diferente se a gente fizer diferente. Porque se a gente continuar fazendo igual, a gente não vai mudar. E eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, tudo isso que está acontecendo para se reinventar enquanto escola e também se reinventar e pensar que tipo de humanidade nós queremos, né? Então, é esse o meu recado para todo mundo. Eu acho que de tudo isso que está acontecendo, né? Os alunos, eles vão aprender português, eu falo, eles vão aprender matemática, mas mais do que tudo, eles vão aprender, então, o que é e que tipo de pessoa eles querem ser nesse mundo, né? Porque o mundo não ia parar à toa, né, Denis? Tem um porquê não de ia. isso está acontecendo, exatamente, é isso. A gente vai sair diferente se a gente fizer diferente. E a gente está podendo fazer diferente nesse momento, e é isso que a gente tem que fazer. E vai ficar tudo bem, Denis, vai passar. Obrigado, Fernanda, pelo papo, obrigado demais. Não perco amanhã às 11 horas da manhã, a gente vai conversar com a Estela, uma menina de 10 anos de idade. Por acaso, a minha filha, eu estou convivendo com ela, eu sei como é que funciona, e eu vou perguntar para ela várias coisas. Ela vai fazer do Instagram do projeto social dela, olha que legal. Na mesma casa, o Instagram do projeto social dela, e ela vai contar algumas a opinião dela, o ponto de vista também. Vamos escutar uma criança falando também. Obrigado, Fernanda, por tudo, tá? Obrigada a você. Boa sorte, bom trabalho e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo obrigado. bem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.